Bom, pessoal, depois que a gente já fez essa introdução, você já tem nas suas mãos um pouco desse prefácio do que seriam essas correntes que estão impactando profundamente a nossa vida, a sua vida e a vida das pessoas ao redor. Eu quero comentar um pouquinho mais detalhadamente aqui como é que a gente pode ah, perceber essas correntes e as suas forças de atuação aqui na nossa realidade comum, tá? Então, o tema dessa aula introdutória é um dos temas que talvez seja mais invisivelmente complicado da gente entender e perceber como ele atua sobre a gente. Mas quando for descrevendo aqui, você vai começar a perceber que isso faz parte da sua vida, né? Que de um certo modo, em algum momento da vida você já flertou com essa ideia e talvez até esteja presente na sua vida isso. Então hoje eu quero falar para vocês aqui sobre o que nós chamamos de niilismo, né? Que é aquela desconfiança universal de tudo, né? Talvez não, é uma das correntes mais influentes, eu diria também que uma das mais perigosas que acabam atingindo a gente, principalmente aqui dentro do pensamento moderno, né, daquilo que a gente tem experimentado, daquilo que a gente tem vivido. Então, basicamente eu queria oferecer para você aqui uma definição um pouco mais abrangente do que seria isso, comentar um pouco de como isso se constrói e como isso influencia a gente, tá? Então, numa definição mais ampla, assim, né, o niilismo, ele é uma visão de mundo que, de certo modo, constrói a ideia de negação, né, que nega essa existência de valores objetivos, de valores concretos, de significados, de percepções que estejam intrínsecas à nossa realidade, né? E principalmente ele nega a ideia de que existe uma verdade absoluta, né? Que todas as coisas podem ser relativizadas de algum modo, né? A gente vai comentar bastante sobre isso aqui durante o curso, mas basicamente essa é a ideia de niilismo, né? Então, para o niilista, tudo na vida é bastante relativo, é bastante passageiro, é bastante fluido, né? E aí o niilismo põe em dúvida, de modo geral, acho que esse é o grande carro-chefe do pensamento niilista, ele põe em dúvida a existência de um propósito final para tudo e acaba reduzindo a realidade a somente aquilo que é percebido, né? E muitas vezes acaba desconsiderando, de um modo geral também, quais são os fundamentos morais, os fundamentos espirituais, o que guia a humanidade diante disso, né? Então, por que o ceticismo absoluto, né, se torna tão presente no mundo como o nosso, né? E o mais importante, o que ele significa para nós como indivíduos e para nós como sociedade? Então, o termo niilista, ele aparece, ele começa a aparecer ali no século XIX, né? E está muito ligado, especialmente associado à filosofia de um cara chamado Friedrich Nietzsche, né? Você já deve ter ouvido falar um pouco sobre ele. E o Nietzsche declarou, essa maior declaração dele, de que, a mais famosa, na verdade, né? Que ele ficou conhecido como isso, que é aquela frase de que Deus está morto, né? Que muitas vezes, às vezes até mal interpretada essa frase, e ele fala no sentido, claro, não literal, né? Como se Deus tivesse de verdade a sua vitalidade comprometida, mas ele faz uma espécie de uma metáfora, né? Para a morte de Deus como a morte também dos valores transcendentais, daquilo que guiava a sociedade até então. Ele diz, bom, agora a força moral de Deus começa a se deteriorar em relação às outras correntes. Então ele é o primeiro cara que fala um pouco sobre isso, traz essa ideia aí, né, como como uma perda, né, com aquela perda fundamental mesmo dos valores éticos, dos valores religiosos, e ele previu de um certo modo, e essa é a grande sacada do Nietzsche, né, ele previu que a gente entraria numa era de desorientação espiritual. Então, o homem moderno, quando você tira a verdade desse homem moderno, você não fala mais de verdade, ou do que ele chamava de verdade maior, né? A gente acaba entendendo esse ser humano como ocupado num lugar, num espaço que é um vácuo existencial, né? O sentido perde completamente a sua razão de ser. Mas essa ideia de niilismo acabou se enraizando bastante, ainda mais de uma maneira mais profunda também ali no século XX, especialmente, né? A Guerra Mundial foi as duas guerras mundiais, mas especialmente
A segunda foi quem consolidou bastante essa ideia, né? A ideia da brutalidade dos conflitos, aquela sensação de que tudo podia ruir a qualquer momento, né? A qualquer instante o conflito ia aparecer. Esse sentimento que foi alimentado no século XX, principalmente, de desconfiança total, ele está ligado em relação a esses valores, a falência das instituições, até mesmo na própria descrença da capacidade do ser humano como ser humano, né? Então, isso se tornou um combustível muito muito eficiente para que essa ideia de um niilismo cultural acabasse entrando na nossa cultura, né? Então, quando você está diante do horror, você acaba ali criando uma percepção um pouco mais niilista. Então, o niilista ele não acredita, de modo geral, em valores universais, né? Ele rejeita essa ideia de que existem verdades que são absolutas, que existem valores morais objetivos, que nada tem um significado intrínseco em si próprio, né? A vida não tem relação com a... Que a vida, na verdade, ela não se autossustenta de uma forma geral. Então, a consequência direta disso, inicialmente, é a relativização completa de todo e qualquer padrão moral e qualquer padrão ético do ser humano. Então, se não há verdade, obviamente tudo é permitido, como diz o Dostoiévski também, que é um fruto desse século, né? Então, se não há valores objetivos, qualquer escolha que o ser humano faça é igualmente válida, né? A gente vai entrar em outras relações também aqui, de correntes que também acabaram sendo criadas a partir dessa ideia. Então, esse relativismo do niilismo gera uma sociedade que é uma sociedade completamente sem raízes estruturais, uma sociedade que busca o prazer imediato, que busca satisfação sensorial, mas que evita o compromisso com qualquer coisa que seja, que pareça transcendente, que pareça eficiente no aqui e no agora, né? Então perceba, esse é um movimento que a gente tem enfrentado muito aí nos últimos anos, né? Essa ideia de que nada tem sentido, de que quando você percebe de repente nas eleições, né, que acabaram de passar, você percebe e fala assim, poxa, tá todo mundo incrédulo em relação a um monte de coisas, né? Então isso cresce quando o horror aparece, isso cresce de uma maneira brutal. Então, se não há verdade, se não há sentido para além do que a gente vê, qual que seria então o motivo para a gente sacrificar os prazeres temporários, ou o que a gente pode colocar em nome de uma ética duradoura, né? Essa é a pergunta que o niilista se faz e que ele questiona de um modo geral essa é a ideia dele. Então, essa descrença nos valores absolutos acaba provocando na gente uma espécie de uma paralisia, mas não é só uma paralisia comum, é uma paralisia moral, né? E quando a gente coloca tudo em dúvida, né, a gente acaba se tornando tendo uma incapacidade de afirmar certas coisas com uma certa segurança, né? E foi isso que o Nietzsche chamava de vontade do poder, né? Vontade de poder, na verdade. Que ele fala assim que sem uma verdade externa para guiar a gente, o homem tem só a sua própria vontade, né? E esse vazio acaba sendo perigoso porque sem qualquer parâmetro, sem qualquer identificação com o absoluto, a busca pelo poder e esse não só pelo poder, mas também pelo prazer imediato se torna basicamente o único objetivo viável, né? Você vê ali principalmente no século XX você encontra, né, muitos movimentos que alimentam essa ideia de que o que importa é o ser humano, né, o que importa é a vontade, os prazeres e tal. Você tem mais para frente ali o movimento hippie, né? Você tem outros fenômenos históricos que acabam embarcando um pouco nessa ideia de que a moralidade ela só serve para atrasar a nossa vida, né? E que na verdade ah, o prazer é o objetivo viável e possível do ser humano. Então, essa vontade de poder descontrolada acaba levando à destruição, né? À violência, acaba a uma espécie de um caos. Então, veja, na fuga absoluta de tentar fugir do horror do ser humano, ele se entrega dentro de uma realidade que acaba basicamente levando a outros tipos de violência, né? Outros tipos de caos, outros tipos de falta de sentido. E aí o ser humano é destruído pela sua própria falta de virtude, né? Então,
esse é um demarcador muito forte desse mundo meio niilista, né? Então, se eu não tenho regras, eu acabo fazendo o que eu quero. E aí, se todo mundo faz o que quer, obviamente a violência também se expande, né? Porque a gente precisa de algumas regras específicas para fazer. Então, existe um legado desse niilismo no nosso mundo. E hoje a gente vê o niilismo basicamente infiltrado, né? Em quase todas as nossas áreas da cultura. Então, a gente está falando de relativismo moral, a gente está falando de descrença dessas verdades, né? De isso está espalhado na educação, está espalhado nas artes, na política, na mídia, na forma como a gente se relaciona com os outros, né, nos nossos próprios relacionamentos. Então, tem uma certa glamorização aí do absurdo, né, e uma espécie de uma exaltação daquilo que é efêmero, daquilo que é presente aqui, né, e isso acaba fazendo com que os seres humanos se sintam, de certo modo, bastante vazio e bastante deslocado, né? Tem uma contradição muito grande nisso. Então, se a gente analisar, por exemplo, as músicas que existem hoje, os filmes que a gente consome, né? As produções artísticas, a gente vai ver sempre essa ideia quase que central ali e muitas vezes acaba sendo a prerrogativa desse vídeo que a vida é apenas uma sequência de acontecimentos sem sentido, né? Coisas aleatórias acontecendo e tudo que importa, na verdade, é o prazer a qualquer custo, né? Isso é a grande sacada, né? Aquela coisa do carpe diem, né? Vamos viver hoje, porque amanhã, afinal de contas, a gente não sabe nem se vai existir. Então, esse niilismo cultural, ele leva ao que nós chamamos de cultura de morte, né? Porque é uma cultura que valoriza o caos em vez da ordem. Né? Então ele troca essa ideia. O caos é sempre bem-vindo e a ordem, na verdade, é o grande ditador do ser humano. Né? Essa é a ideia que está corrente aí nesse universo. Então, o prazer momentâneo, em vez de a gente explorar a virtude, a gente fala, não, o importante é agora, viver tudo agora, né? Viver tudo de uma forma muito rápida. A gente acaba também celebrando uma espécie de um individualismo desenfreado, né? Que a gente acaba, por consequência, também ignorando a coisa do bem comum. Então, tudo precisa girar em torno de mim. O meu umbigo é a coisa mais importante, né? Pouca comida, meu pilão primeiro, né? Tem aquele ditado que fala isso. Então, basicamente, essa é a estrutura do niilismo, a consequência natural de uma sociedade que está fraturada moralmente, né? Onde, basicamente, cada pessoa se torna uma ilha e essas conexões humanas se tornam cada vez mais superficiais, né? Então essas são algumas das consequências. E aí a filosofia niilista, de um modo geral, ela ela é profundamente impactante para esse indivíduo. Ela é profundamente faz parte já da realidade dessas pessoas. E sem valor, gente, sem significado intrínseco, esse ser humano ele perde o sentido completo da sua própria existência. E essa perda de sentido acaba levando esse ser humano para um estado total de desesperança, né? Veja, as coisas estão bem ligadas aqui. Se não tem valor intrínseco, então o que que faz a gente viver, né? E essa é uma pergunta que tem levado aí um aumento dos índices de depressão, dos índices de suicídio, especialmente nos jovens. Eu às vezes acompanho, converso com alguns, eles falam, cara, não faz muito sentido a vida, né? Essa é uma coisa que aparece muito entre os jovens, porque se você viver apenas pelos valores imediatos agora, você realmente vai criar uma bomba relógio na sua vida, né? Então o niilismo ele dá essa visão de um mundo em que, em vez da gente precisar elevar o nosso espírito, né, a gente acaba se deprimindo e paralisando de um certo modo. Então, sem uma crença em valores transcendentais, o indivíduo fica aí basicamente à mercê das suas próprias paixões, dos seus próprios instintos, ele se torna um animal, né? Ele se torna um bicho, basicamente. ah, Vivendo aí por instinto, né? Então ele também perde a noção de autonomia e acaba se tornando um escravo desses seus desejos, das coisas mais básicas que ele quer ter, e aí não tem como ele ter uma estrutura de valores que vai guiá-lo, porque ele de fato está simplesmente vivendo no modo normal. Então essa situação que embora pareça libertadora, né? Viver de seus próprios desejos, à primeira vista parece isso, mas na verdade é também um tipo de escravidão. Então, veja, o niilismo ele leva a gente para uma escravidão, que é viver simplesmente atrás de dopamina em cima de dopamina, né? E tem uma aula só sobre isso, mas basicamente é uma escravidão. Contraditoriamente, é uma escravidão. Então, ao contrário do que o niilismo promete, que é dizendo que é uma verdadeira liberdade, essa verdadeira liberdade está presente em rejeitar todos esses valores.
Mas e também escolher, né, esses valores que são os valores que vão engrandecer esse ser humano, que vive, que vai fazer ele viver de acordo com esses valores. Então, depois eu quero comentar, nós vamos ter outras aulas aqui para dizer como que a gente responde a esse niilismo, então, né, como é que a gente é, pensa nesse niilismo, como é que a gente lida com ele, né? Antecipando aqui para vocês algumas coisas, eu tenho algumas respostas rápidas, depois eu vou criar uma aula só sobre isso, mas basicamente são os valores transcendentes, a ideia de que existe uma verdade sim, a ideia de que a experiência do ser humano, ele tem que ter uma base sólida para poder se olhar, né, se perceber de algum jeito. Então, para superar esse niilismo, a gente precisa primeiro entender que ele é uma doença da alma, né? Essa descrença, essa falta de conexão, falta de vivência no mundo, ele é uma doença da alma. Ele é uma doença que atinge o nosso mais profundo do ser humano. E ele é uma negação que surge do desespero, da falta de horizonte espiritual, da falta de pensar o mundo para além do que a gente consegue ver. E o niilismo também não oferece respostas possíveis. Ele apenas gera no nosso coração cada vez mais e mais dúvidas. Ele não constrói, ele apenas destrói o que existe ali. Imagina, você tem um prédio, de repente você destrói esse prédio e ele não tem mais nada ali para você se balizar. Então, a função do niilismo ele é simplesmente destruir esse sentimento, e fazer com que essa descrença seja perene, que você possa realmente viver sempre com essa ideia. Então, a solução para o niilismo é, de um certo modo, resgatar essa confiança nos valores e e são aqueles valores que sustentam a civilização, que sempre existiram na civilização. Então, esses valores estão presentes nas grandes obras da filosofia, da religião, da cultura, as obras históricas, em personagens específicos que a gente encontra na história. Não é à toa que pessoas como Aristóteles, Platão, São Tomás de Aquino, esses filósofos gigantescos, ainda são lidos, ainda são estudados, porque eles apontam para essas verdades universais, eles apontam para essa transcendência do tempo e do espaço também. Então, o resgate desses valores é o primeiro passo que a gente tem que ter para restaurar de verdade a sanidade da nossa sociedade, que está cada vez mais desorientada. Então, em última análise, o niilismo é uma escolha e cabe cada um de nós decidir se a gente quer de fato viver nesse mundo sem sentido, e se a gente vai buscar de fato o caminho que é da verdade, da virtude, do propósito e outros caminhos que eu vou expor aqui nas próximas aulas. Então, essa é uma verdade que a gente precisa escolher. Então, quero lembrar você aqui, o niilismo, ele promete uma liberdade, mas ele entrega, na verdade, um grande desespero da alma. Ele promete sabedoria, mas na verdade entrega uma grande confusão. E é apenas pela busca dessa desse fundamento de verdade que o ser humano pode encontrar alguma espécie de paz, alguma espécie de contentamento e alguma espécie de significado diante desse mundo caótico. Então eu convido você a pensar um pouco sobre isso, né? Pensar um pouco sobre esse niilismo, como ele é aplicado na sua vida, como ele influencia as suas redes de pensamento, os seus pensamentos automáticos, aqueles que você tem por natureza já, e como isso acaba guiando a sua vida, como isso acaba fazendo com que você perca o interesse em buscar um sentido que transcende essa coisa do imediato. Então, esse é um plano geral aqui do que é o niilismo. Depois eu convido você a pesquisar um pouco mais historicamente, descobrir algumas coisas legais. O Nietzsche, ele é muito mal lido, né? Então, talvez não vale a pena perceber isso, né? Dar uma estudada um pouco mais disso, mas esse é o grande plano, assim, do niilismo, um overview do niilismo, e eu espero que você perceba quais são as conexões entre esses pensamentos e a sua vida, e eu espero você na próxima aula.